Então, essa constante vai ser ou positiva, se eu escolher um sinal, ou negativo. Observe que eu não estou resolvendo nenhum problema específico. Certo? Posso escolher qualquer sinal. Eu só estou obtendo soluções gerais do problema, só isso. Qual sinal eu vou escolher depende do problema específico que eu estiver resolvendo. Isso depois. Certo? Então, para um tipo de sinal, você tem um grupo de soluções. Para outro tipo, você tem outro. Né? Por exemplo, se eu começar com um sinal negativo, certo? Vamos escolher, por exemplo, menos alfa 2. Né? Como constante de separação, tenho duas equações diferenciais. D2F, dx2, mais alfa 2F, igual a zero. Sinal menos, né? Se combinar com essa aqui, botar menos, né? O menos passa virando mais. E para G você tem D2G, DY2, né? Menos alfa 2G, igual a zero. Então, o sinal leva a solução com um comportamento totalmente distinto, né? Do outro sinal, tá certo? Ora, essa equação é conhecida, né? Derivada da segunda função reproduz a função. Tá? Mas reproduz com sinal negativo. As funções seno e cosseno têm essa propriedade. Tá? Derivado do seno é cosseno, derivado do cosseno é menos seno. Tá? Então, se você botar seno de alfa x ou cosseno de alfa x, você tem a primeira derivada alfa cosseno. A segunda derivada é o quê? Menos alfa vezes alfa, menos alfa 2, seno. Né? Derivada segunda mais alfa 2 vezes a função dá zero, de fato. Né? Se eu fizesse cosseno, a mesma coisa. Né? Eu daria menos seno aqui, depois menos cosseno. Então, um tipo de solução para f, né, é algo do tipo A seno, solução geral, né, mais B seno. Né? Então, essa escolha de sinal me levou a essa solução aqui, certo? A solução com sinal negativo lá. E essa solução aqui, a função que dá como solução é aquela cuja derivada de segunda derivada é igual, mesmo sinal da primeira da função original. Funções exponenciais, certo? Alfa y, né? Derivada primeira, alfa elevado a alfa y. Derivada segunda, alfa 2 elevado a alfa y. Né? Ou E elevado a menos alfa y. Derivada primeira da menos alfa. Derivada segunda, menos alfa vezes menos alfa da alfa 2. Então, a segunda solução é da forma a de C. Ora, é conveniente, certo, em muitas situações, usar as funções hiperbólicas, que são combinações dessas exponenciais. As funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são parecidas com as funções seno e cosseno. A gente vai dar uma olhada aqui, tá certo? Talvez eu deva acionar aqui o gráfico. Tá aqui, né? Vou botar ele aqui, tá certo? Vou fazer um gráfico aqui para a gente ver direito, certo? Deixa ele aí, daqui para a gente vai fazer um gráfico daqui. Então, as funções seno hiperbólico chamar de U, tá certo? Para não confundir nem com X nem com Y, né? Por definição. É a diferença, né? Exponenciais. E o cosseno hiperbólico, né? É a soma, certo? Então, eu posso usar exponenciais reais, como eu acabei de fazer aqui,
como solução, a solução para G, ou combinações de soluções que agora seriam as funções hiperbólicas, né? Então eu posso também expressar G dessa forma. Em muitas situações, nas situações que a gente vai olhar aqui, por exemplo, hoje, né, é mais conveniente usar as funções hiperbólicas. É mais fácil de perceber que, usando essas funções, como escolher as constantes do problema. Certo? Então eu posso escolher isso aqui, né? Seno hiperbólico e alfa y, né? Mais d cosseno hiperbólico e alfa y, certo? Então, para essa escolha de sinais, por exemplo, o sinal menos, eu tive um tipo de solução, chamar a solução tipo 1, certo? Chamar de φ tipo 1, que foi aquela escolha lá, que deu funções periódicas em x, né? Seno e cosseno. Produto com uma função hiperbólica em y, né? Essa solução tipo 1, né? Deu uma função que tem periodicidade em x e uma que deu que não é periódica. Funções hiperbólicas são funções exponenciais que não têm periodicidade. A solução tipo 2 seria outra escolha de sinais, né? Que eu inverter o comportamento. Aqui ia ser hiperbólico e aqui ia ser periódico, né? Então eu teria aí uma outra constante, não é a mesma constante, né? Eu vou botar a mesma letra para não ficar gastando letra à toa. Seno hiperbólico de alfa x mais b cosseno hiperbólico de alfa x, e aqui seria funções periódicas em y, né? Seno de alfa y e d cosseno, né? Então nós temos dois tipos. Então, se a solução for produto de duas funções de x e y, só tem duas possibilidades, ou tipo 1 ou tipo 2, que é periódica numa direção e hiperbólica na outra. Certo? Qual direção vai ser periódica e hiperbólica depende do problema específico a ser resolvido. Certo? Vamos só olhar um pouco mais as funções. Observem as diferenças, né? Observações aí. Né? As funções seno e cosseno tem o quê? Um número infinito de raízes. Né? Vocês sabem disso, né? Tem essa característica. Por serem periódicas, elas cruzam o eixo y igual a zero o tempo todo, né? Vai e volta, certo? É um número infinito, conjunto discreto infinito de raízes, certo? As funções hiperbólicas não, né? Vamos fazer um gráficozinho aqui, certo? Só olhar as definições aqui de novo, certo? Seno hiperbólico e U, né? É a diferença, né? E cosseno hiperbólico é a soma. Certo? Ora, essa função, por exemplo, né? Ela nunca é zero, porque as exponenciais são sempre positivas. Nunca tem raiz. Essa aqui só tem uma raiz, que é na origem. Certo? Uma só. Essa função é a função par, certo? Essa função é a função ímpar. Muito parecido com o seno e cosseno convencional. Essa função, para o tendendo a infinito, se vocês olharem, ela se parece com a exponencial. Ou de seno hiperbólico, ou cosseno hiperbólico, tá? Isso aqui vai dar E elevado a 1 sobre 2. Tá? Então ela se assemelha à exponencial quando não é muito grande. Tá? Né? E quando tende a menos infinito, né? Se você botar aqui mais ou menos no caso, certo? Assim. Então, se for seno, né, vai dar